Então vamos lá. Alguns comentários sobre o Continue. Primeiro, não é tão comum você usar o Continue, entendeu? Principalmente porque, qual que era a alternativa do Continue aqui, Guilherme? Você lembra? Era colocar o if, né? Era o if, em vez de ser. Uhum. Se tem divisor, entra e continua o break, o for, eu poderia ter se não tem divisor, faça isso. Então eu poderia pegar esse Sim. código que está da linha 15 até a linha 23 e colocar protegido por dentro por um if. Eu não preciso de usar o continue para pular eles e voltar para o for, entendeu? Uhum. Então, cara, em geral, sempre que você olha um continue, muito provavelmente você se daria melhor se você protegesse o código que não é para ser executado dali até o final do for com um if. Poderia ficar um if muito grande e tal. Mas, mesmo assim, é uma opção. Não, não faz, às vezes, muito sentido você colocar esses caras protegido desse jeito, tá? Segundo comentário. Aí as coisas a gente. Toda vez que você coloca um break ou coloca um continue, a lógica começa. Sabe, você tem que começar a perguntar como é que funciona a lógica do programa. Então, aquela pergunta, a pergunta clássica. O que a gente vai perguntar aqui? É, o que você sabe nesse ponto aqui? Guilherme, Bom, o que a gente sabe quando a gente está nesse ponto aqui, da linha 12 agora? ou ele tem um divisor, Sim, ou tem ou, divisor, ou então ou ele saiu pelo for. isso, ou tem divisor, ou o D É, é maior ou igual a I, certo? sim. Repara que é importante a gente fazer sempre essa conta, porque vamos supor que aqui Uhum. você soubesse isso daqui, ó. Tem divisor, tá? Então eu não faria o if, tá? Então é sempre bom a gente tem que pensar o que eu sei ali. É esse tipo de pensamento que faz com que você mantenha o código organizado e com lógica. O que eu tenho aqui? Ele tem divisor, tal. Então eu não sei se ele tem divisor ainda, por isso eu estou fazendo o if para saber se ele tem divisor. Agora, o que eu sei aqui? Aí você sabe que o D é maior ou igual que o I. Que se, Mas eu sei também, nesse lugar aqui, eu sei que o tem div ah, tem. é igual a zero. O que É, também tem implica isso. que se o D está declarado ali, ele não vai estar nem existir nesse lugar, mas se ele existisse aqui, eu saberia que o D era maior que o I, nesse ponto aqui, tá? Se eu quisesse Uhum. usar, eu poderia usar ele, maior ou igual a I, poderia usar também aqui. Uhum. Mas repara, o ponto principal é que, de novo, a gente complicou de novo a lógica de como é que você mantém a lógica do programa, como é que você sabe, como é que você estrutura o programa, como é que você calcula o que você sabe sobre as variáveis em cada ponto e tal. Fica de novo mais complicado porque você tem um while, um continue, certo? E aí, sei lá, conforme as coisas forem avançando, forem baixando no programa, tá? Dentro do for aqui, as coisas podem ficar cada vez mais difíceis. Existem alguns usos legítimos do continue. Tem algumas situações que você realmente quer usar o continue e aí é muito mais simples. Vamos supor, você começou o laço e logo de cara você confere, não, esse cara não tem nada para fazer com ele, vamos tentar o próximo. E aí a opção seria colocar todo o restante do laço dentro de um if, o que o código poderia ficar mais esquisito, ou faça um continue e bola para frente. Então não é tão assim absurdo você usar o continue. Só não é tão comum, tá? Existem linguagens, por exemplo, eu programo, uma linguagem que eu gosto de programar, chama Ruby, ele tem uma estrutura parecida com o Continue, que é relativamente útil dentro da linguagem Ruby, pelo jeito que ela trabalha, certo? É, lá, na verdade, não chama nem Continue, ela chama Next. O comando é Next. Você fala Next e ele funciona relativamente bem, é legal. Agora, é opcional, eu não precisaria utilizar. O ponto, de novo, é assim: uma coisa é você não precisar usar, outra coisa é você entender o que acontece quando você encontra um código que tem, tá? Você vai encontrar código que tem contínuo e você tem que entender o que ele faz. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Tá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: até esse momento, você concorda que for e while são só questão de gosto, não é? Uhum. Só questão de gosto. Alguém discorda disso daí? Alguém aí no chat? Quem discorda de mim?
Quem acha que for e while não é só questão de gosto, por favor? Levante a mão. Você viu que tem opção de levantar a mãozinha aí. Quem se atreve? Ninguém. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos converter esse for Aí, em... ó, o Torrent tá se atrevendo, hein? Poxa vida, hein? Decepção total. Alguém anota o número USP dele aí, por favor? Vamos fazer o seguinte, ó. Ahn, nós vamos transformar esse carinha aqui, tirando o for e colocando o while. E a gente tem que perceber uma coisa. A última coisa que a gente fala sobre esse contínuo aqui hoje, tá? É assim, como é que a gente transforma esse cara num while? Declaro D fora do for. Esse carinha aqui vira um while. Eu tiro esse cara aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e colocar um D++. Lembra que a única coisa que o for faz para você, em C, em outras linguagens é diferente, mas em C, a única coisa que o for faz é colocar tudo junto. Inicialização, condição e incremento, tudo na mesma linha. Você bate o olho, você está vendo tudo que vai acontecer. Ele começa aqui, vai até aqui, incrementando, certo? Enquanto que o while, você tem que inicializar fora do while, faz o teste e você tem que lembrar de incrementar no final do while, tá bom? Agora você há de convir que esses dois códigos são exatamente iguais. Exatamente iguais. Tanto aquele for quanto esse while são exatamente iguais. O fato de eu colocar um break aqui não mudou nada. O código continua igual, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o for. Então, i recebe 2. Aqui vai virar while. Aqui vira while. Opa. Aqui eu tiro esse cara. Venho aqui. E aí eu venho aqui embaixo. Tem sempre que fazer isso, né? Opa. Eu venho aqui embaixo e dou um i++. Certo? Esses códigos, eu acabei de fazer a mesma coisa. A mesma coisa que eu fiz com o for, eu fiz com o while. Eu transformei o for num while. E aí, a pergunta, esse cara é exatamente igual ao for anterior. Certo? Sim ou não? Guilherme? Acho que sim. Mas a resposta é não. Vamos rodar? Ah, terminated. Por que ele terminou aí? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado. Na verdade, deu errado, mas deveria dar errado de um outro jeito. Bonito. Enfim, de qualquer forma. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema que a gente Porque tem... ele não soma, né? Exatamente. Contínuo ele não vai somar o i. Não é somar, é incrementar, né? Sim. O contínuo não vai incrementar o i. Porque o que é o contínuo? O contínuo volta para o começo do laço. E aí, quando ele volta para o começo do laço, ele não vai dar um i++. Entendeu? Ele não vai dar o i++. O i++ só vai acontecer no final do laço, se ele chegar no final do laço. O for garante que ele vai fazer o incremento. Então tem essa diferença. Quando eu uso o for, o continue incrementa mesmo assim. Ele vai para o começo do laço, que está lá o incremento, ele incrementa e depois testa. No while, não. No while, ele não vai fazer esse incremento. No while, ele simplesmente vai continuar e vai fazer o teste de novo lá no final. Ele não vai falar assim, o cara mandou eu continuar, eu vou dar uma olhadinha lá no final do while se não tem um incremento de variável aqui. Quem sabe tem um incremento, e aí eu vou incrementar para ele. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você mandou eu voltar para o começo do laço, eu vou voltar para o começo do laço. O que as pessoas acabam fazendo antes de voltar para o começo do laço, ela coloca o incremento aqui. Mas aí, cara, aí começa a ficar esquisito, né? Começa a ficar feio. Você incrementa ali, não tá parecendo uma gambiarra? Sim. Mas eu Diga. também poderia incrementar no início, só que ela teria que mudar. Por exemplo, eu ia começar com o 1 em vez do 2, fazer algo assim. Exato. Teria que mudar, ficar. Quer dizer, Só que daí ficaria até mais complexo. de novo, exatamente. Aí a dica normalmente é assim, sabe? Como é que você sabe? Se você tem dúvida que um código parece gambiarra ou não parece gambiarra, só tem uma resposta. É gambiarra. Fazer de outra forma. Se o código parece gambiarra, é gambiarra.
Pode confiar a sua intuição, seu coração. Você olha assim, ah, esse código aqui tá me parecendo que tá meio esquisito, tá meio gambiarra. Cara, é gambiarra, certo? Código claro não parece gambiarra, tá bom? Então nós temos esse probleminha aqui. Vou voltar aqui. E essa é a diferença. E aí, por isso, você também tem que tomar esse cuidado. Quando você está trabalhando com o Continue, você tem que lembrar que o Continue, ele muda o jeito que o for e o while, o jeito que o for e o while lida com o Continue é um pouquinho diferente. O for dá Continue, mas ele incrementa a variável antes de fazer o teste. O while não vai fazer isso, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Nenhuma dúvida? tudo tranquilinho. Oi? Tudo tranquilinho. Beleza. E aí, de novo, assim, uma coisa que acaba acontecendo é, todo professor tem as suas preferências, todo professor tem as coisas que ele vai dizer, olha, faz assim, não faz e tal. Contínuo é um dos caras que eu não gosto muito, sinceramente. Eu não gosto muito de contínuo porque eu acho que ele, dependendo da linguagem que você vai usar, ou dependendo do jeito que você vai fazer, o contínuo não melhora a legibilidade do código. Então, eu, em geral, não uso contínuo. De novo, tem linguagem e tem algumas estruturas na linguagem que o continue, ou o equivalente ao continue, fica legal. As linguagens que tem for each, tá? For each. Se você programa numa linguagem que tem um for each na linguagem, para cada, normalmente nessas linguagens o continue é mais útil, tá? Porque nessas linguagens quando você tem para cada elemento, você fala assim, eu não tenho nada para fazer com esse elemento aqui, me dá outro. Então, nessas linguagens, o continue acaba sendo mais útil. No geral, linguagens igual C assim, ele não tem lá tanta utilidade. Mas, de novo, todas essas coisas, você pode fazer um código com break contínuo e até com goto, mas não nessa disciplina, mas em outra disciplina, e o código fica bom. Mas você tem que sempre se preocupar. Tá ficando gambiarrado? Tá ficando esquisito? Tá ficando difícil de entender? Certo? Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Alguma certeza? menos ainda. Tá bom. Vamos terminar essa gravação, vamos voltar e aí a gente vai falar do while, que é um outro carinha também que existe e é raramente usado, mas é bom saber que existe, tá?